Olá, 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 olá! Hoje, dia 27 de junho de 2017, agora são 5h15 da tarde. Mercado já fechou, mercado à vista já fechou, o futuro ainda está aberto. Vamos lá dar uma olhada então como ficou a bolsa, ver como é que andou os processos conforme a gente desenhou ontem, né? Suportes e resistências. E vamos que vamos! Vamos lá, bem rapidinho aqui. Vamos dar uma olhada aqui no Ibovespa. Vamos aumentar ele aqui. O ponto fixo está aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Essa bolsa é muito louca. Ela faz o que a gente desenha. Olha que coisa de louco. Ela veio aqui para essa resistência 62.500. Não é muito louco isso? Coisa de doido. E está voltando para dentro do canal de baixo. Então ontem eu já havia comentado que talvez não fosse um bom momento para muitas compras, né? Até mesmo porque a gente ainda está na tendência de baixa, ainda estamos lá na tendência de baixa. Olha só, dá para ver de longe a queda aqui, né? É uma queda, é uma queda. Deixa eu só ver uma coisa aqui. É isso mesmo. É isso mesmo. Vamos lá, vamos que vamos. Então, estamos aqui numa tendência de baixa, como a gente já havia comentado, a gente já vem comentando isso já há algum tempo, né? Temos topos e fundos descendentes, né? E estamos fazendo aqui uma subida. Então, agora a qualquer momento podemos estar descendo, tá? É importante observar que a gente já bateu aqui nessa região que eu havia comentado, que é uma região de resistência. Estamos dentro de um canal. Opa, não era isso que eu queria. Estamos dentro de um canal, né? Que vem aqui de trás. E ele está respeitando. E estamos aqui ainda engolfados por esse enorme candle. Ok? Esse candle enorme ainda é o nosso engolfo. Então temos aí que romper essa linha de baixo para que a gente possa ter mais fluidez no mercado. Enquanto isso, ficaremos aqui, de certa forma, consolidados, tá? É isso que eu vejo agora para curto, médio prazo. Vamos para o dólar, o dólar estava subindo. Vamos por aqui os desenhos, os estudos. Está subindo, está respeitando aqui o canalzinho, só que ele passou para baixo com força aqui da LTB de longo prazo, né, longuíssimo prazo, voltou para baixo, está aqui com dificuldade para voltar acima desse ponto. Mas, de qualquer forma, ainda estamos em tendência de alta. Né? Fizemos ontem a brincadeira aqui e vimos que nós estamos em tendência de alta, tá bom? Vamos dar uma olhada no ouro. O ouro está aqui em cima, ainda paradinho, esperando alguma coisa que a gente já vai descobrir logo em breve. O DI 25 está aqui, romper aqui a resistência, está querendo subir. Será que vai subir? O topo está aqui, ele não pode romper esse topo. Então ele pode fazer um zigue-zague e romper, ou então ele pode chegar um pouco mais para cima e voltar a cair, ou da onde está. Ok? Então vamos ficar de olho. Vamos dar uma olhada então no mercado lá fora. Deixa eu pegar ele aqui. Vamos ver. Deixa eu puxar ele aqui, né? Hoje ele cai com mais intensidade. Né? Aquele canalzinho foi rompido. Né? Então agora podemos ter uma correção um pouco maior no S&P 500. Então ele rompeu uma LTB de curtíssimo prazo. Ele deve vir bater aqui nessa região, aqui embaixo, e isso pode ajudar a azedar a nossa bolsa. Não é incrível isso? Antes disso, deixa eu aumentar aqui, vocês vão ver. Fica melhor para a gente ver. Então vamos lá, olha só. Ele pode vir aqui nas regiões aqui, ó, né? Ele tem um mais fraco aqui, mas essa é a mais forte, né? Que a gente consegue ver aqui vários toques. Então isso pode ajudar a azedar a nossa bolsa também, né?
Então hoje a gente andou bem colado, até mesmo porque a gente não tinha nenhuma notícia relevante hoje no nosso mercado, então andamos mais colados com o mercado lá fora. Vamos dar uma olhada no petróleo. O petróleo está subindo, como a gente comentou, né? Deixa eu ver umas coisas. Aqui eu tirei daqui. Aqui, na hora que às vezes eu saio da página, ele perde os desenhos, né? Mas ele já rompeu aqui essa LTB, né? Deixa eu ver uma coisa aqui. Ele está em cima, olha. Ele está bem em cima aqui de uma LTB de interna, né? De médio prazo. Está sentindo pouco, voltou. Vamos ver o que ele vai fazer, né? E eu havia comentado que isso é só um respiro. O que ele precisa fazer, voltando a relembrar, aí é que ele chegue nesses pontos, desça e volte a subir. Ok? A gente tem uma resistência aqui um pouco mais para baixo. Pode ajudar a segurar. Aliás, ela vem daqui, ó, como ela é importante. E ela já foi rompida. Então, pode ser que a gente faça a qualquer momento um zigue-zague. Assim esperamos, né? De certa forma, as commodities foram bem hoje, ajudou aí a alegrar um pouco o mercado externo, né? Em alguns papéis, mas não no índice, né? Não no S&P. Bom, ok, vamos voltar para o nosso mercado, vamos começar com a Petri 4. A Petri 4 está fazendo a sua subida, já fez um candle aqui, aqui é preto, né? Mas geralmente é vermelho, está descendo agora porque ele bateu no topo do canal. Né? Pode amanhã perder esse fundinho aqui desse candle, isso ele estaria marcando um topo e ele precisaria depois confirmar o topo. Acho que ele vai ter dificuldade, vão ficar enrolado, aparentemente enrolado. É só uma suposição minha, porque ele tem muitos suportes aqui para ser vencido. São suportes de certa forma relevantes, então se ele descer, ele pode vir aqui, subir, ter dificuldade, voltar, subir e ficar enrolado aqui. Aparentemente isso pode acontecer. Havia comentado ontem essa possibilidade dele vir bater aqui nessa região de resistência. Exatamente, ele veio milimetricamente bater nessa região. Eu adoro essa bolsa, é muito louca essa bolsa. Ela veio bater aqui, foi milimétrico aqui a batida dele, né? E agora ele está aqui com dificuldades, está voltando. Então, junto com a bolsa, né, descendo. A Vale 5 abriu com um gap enorme por causa do minério, mas ele não resistiu aqui a essa subida, né? Ele deu esse gap aparentemente vai ser fechado, pode ser que já seja fechado amanhã, que eu estou dizendo aí esse gap aqui, né? Ele pode ser fechado amanhã. Ele pulou essa LTB interna aqui, né? Foi lá para cima. Então aqui agora a gente já tem mais um suporte aqui nessa região. Ele pode sentir voltar a subir. Mas vamos fazer aqui só um desenho. Eu tenho um canal aqui, mas eu tenho um outro canal, que é esse daqui, né? Vamos desenhar aqui, porque agora já ficou visível, né? Já dá para ver aqui, ó. A gente tem mais um canal. Olha que perfeição! É um canal lateral. Então, quando eu estava falando que até foi o Thales que tinha pedido para mim para falar um pouquinho sobre stop, eu estava falando que esse papel está enrolado por causa disso, né? Ele tem uma região aqui que é uma região de briga. Então, é uma região muito difícil. Ele tem que vencer essa região, testar e voltar para depois a gente poder entrar tanto para cima quanto para baixo, tá? Não tem nada para fazer nesse papel. Eu não compro contra tendência, ele acabou de perder a tendência, ele tem que fazer um zigue-zague para cima ou para baixo para voltar a ter tendência no diário. Tá vendo como ele está bem enrolado aqui quando a gente desenha? Então, e agora a gente tem esse novo canal, vou mudar ele de cor para a gente ir acompanhando. Tem um novo canal aqui, olha só que interessante. Bateu em cima, bateu embaixo. Eita, eu adoro essa bolsa. Então, provavelmente por isso que a gente tem problema para ficar enrolado com a Petro, né? Ficar consolidado e com a Vale. Vamos ver aqui a BBAS. A BBAS foi uma pergunta, inclusive, do Leandro Vilhena.
Seguinte, né? Você perguntou se tinha entrada nesse papel. Ontem eu havia comentado que ele estava fazendo um respiro, né? Não tinha nenhuma operação para ser feito nele. E hoje, deixa eu ver aqui, pelo setup. Hoje ele também não tem nada para fazer, nem pelo setup. E ele está engolfado, né? Ele engolfou hoje por esse candle aqui. Então vamos fazer só uma análise rápida, porque já que foi uma pergunta, vamos aproveitar aqui, fazer aqui o desenho dele, né? Aqui não é um topo, então ele já vem direto para cá. Subiu e agora ele tem que decidir. Ou ele sobe ou ele desce. Então ele está no meio do caminho aqui, ó. Eu estou achando que a gente vai ficar enrolado. Então, havia comentado, né? Vai ter volatilidade hoje, até teve, né? Teve um papel aí que subiu 10%, acho que foi a Saraiva. Então está tendo volatilidade hoje, já teve essa volatilidade, né? Parece que o Temer também falou. Ainda estamos engolfados aqui por esse candle enorme aqui do circuit break. Então vamos ficar enrolado aqui pelo jeito, tá? Temos resistências e suportes aqui fortes. Então tá bem complicado também BBAS. Não tem nada para fazer nela. YouTube. Dentro do caixotinho, não quer saber de sair do caixotinho. Tem que fazer uma música de caixotinho. Eita, nós. BBDC4 subiu, até deu entrada, né? Chegou a dar entrada porque ele rompeu aqui a LTB. Com volume, deu entrada, né? Pode ser que ele se anime e suba, né? Vamos ver. Vamos ver. É uma possibilidade, né? É uma possibilidade. Só ver uma coisa aqui. É uma possibilidade. Vamos ficar de olho, né? Ele ainda está comprado aqui. Agora ele está com uma tendência curta de alta. Mas lembrando que a gente está dentro do engolfo ainda do circuit break também. Então já falamos de todos os bancos, BBAS, TUB e Bradesco. Falamos do Petrivale, vamos falar da Ambev rapidamente. A Ambev também fez agora um novo candle aqui. Os compradores não deixaram ele cair, mas ele está batendo aqui a cabeça nessa LTB, essa LTA, desculpa, de longo prazo, longuíssimo prazo. Está tendo dificuldade, tem resistências aqui em cima. Não temos muito também o que fazer com esse papel, né? Ele pode até dar sinal, ele já fechou aqui acima da média, mas ele está aqui lateralizado. Eu não faria nada, enquanto ele não romper essa LTB aqui, não faria nada. Está bem lateralizado. No semanal ele está em tendência de alta, né? Ele deu compra no semanal, né? Chegou a dar uma comprinha de risco. Então, não temos nada para fazer aqui por enquanto, tá? Por isso que eu estou achando que o mercado vai ficar bem enrolado agora esses dias. Vai ser bem difícil. Já tinha comentado, né, da dificuldade. Foi bom para o day trade, né? Hoje teve uma queda boa, com tendência. Quem conseguiu pegar, se deu bem. Então vamos lá. Vamos responder as perguntas, depois eu vou falar um pouco sobre os papéis. Alguma coisa que a gente tem aí no... Vamos começar com o Felipe Frio. Ele pediu Quali. Quali tá agora fazendo um respiro, né? Tá fazendo uma descidinha aqui, mas ainda não tem nada para fazer, nem compra nem venda. Ele tá bem esticado, tá uma sequência bonita, né? Olha o semanal dele. Ele fez um candle de topo aqui de indecisão. É um shooting star basicamente, não fechou aqui embaixo do candle, mas é um candle de descida, tá? Então ele tem uma correção para ser feita aqui. Mas o fundo dele está aqui embaixo. Esse aqui é o fundo dele, então ele pode cair aqui 50%, que não muda a tendência de alta dele. Então ele é um papel de tendência. Assim que ele voltar a dar sinal de compra, né, pelo setup, a gente tem que entrar porque ele está em tendência de alta. Tá bom, Felipe? Mas agora não tem nada. CVC também é um outro papel que... Vamos começar pelo semanal. Também está em tendência de alta, é uma verdade, né? Ó, tá bonito esse papel. Né? O último fundo dele nem é esse, né? Porque ele não confirmou. No tempo mais baixo ele poderia ser realmente. A gente pode até contar isso como um fundo de 15%, mas ele tem que corrigir, né? Ele fez um engolfo de baixa. Né, ele perdendo aqui, ele deve voltar aqui para as regiões aqui de suporte.
mais ou menos aqui nessa região, para depois subir. Temos que esperar também, não tem muito o que fazer, né? Ele está com um padrão aqui de correção, tem que esperar. Então, beleza. Leandro Aguiar perguntou da CSNA. Está comprado, né? Ele está em tendência de baixa no semanal, a gente já vem comentando, mas eu fiz aquele estudo de inflexão. Não sei se foi por isso que você entrou comprado nesse papel. Pelo que eu entendi, você entrou a 6,10 nesse papel e está perguntando agora se o stop ficaria em 6,40. Colocaria os stops sempre agora abaixo do último candle, né? No caso aqui, agora eu colocaria um stop em 6,66. Tá? Você colocou 6,40, colocar 6,66, até porque agora ele está batendo aqui numa região de LTB, junto com um suporte, com uma resistência. Pode sentir, pode voltar a cair, porque a tendência dele no semanal é de baixa. Ok? O último topo é esse de cima, ainda falta 4% para chegar lá, mas a gente não sabe, de repente ele pode voltar. Tem um gap aqui para fechar, né? É um chamariz. Vamos acompanhar aí. Coloque o stop aqui embaixo. O que eu vou fazer é, se ele der um sinal de venda, eu vou voltar a vender esse papel. Ok? Foi saída com 6,60, bonito. Se tiver ainda com parcial aí, já tá bem. Aqui eu não trabalho contra a tendência, tá, Leandro? Vamos lá, Leandro Vilhena também falou da BBS, já falei. E o Miguel pediu para falar sobre a CEMIG. CEMIG 4, vamos lá. A CEMIG 4, ela está encaixotada, está querendo fazer esse rompimento, uma subida. Pelo setup, ele já deu entrada hoje, né? Pelo setup, ele deu entrada hoje. Pode ser que volte a subir, né? Mas está bem confuso também, porque o semanal está bem enrolado aqui e ele está engolfado pelo candle do semanal. Então ele pode subir, vir bater aqui em cima, nessa região ainda tem mais uns 5% para subir aqui, antes de bater nessa forte resistência. Ele só não pode perder o candle esse candle aqui do semanal. Se ele perder, ele vai lá para baixo. 7,35 é queda, tá? Então, é um papel que já deu entrada, né? Mas ainda está bem enrolado, acho que não tem nem volume, né? Ainda não tem volume, tá bom? Então, eu não faria nada. Se você não entrou, não entraria, até mesmo porque a bolsa está agora querendo descer e ele tem uma correlação maior da bolsa. Então, ele pode acelerar. Se a bolsa cair, ele pode acelerar a queda. É que nem a CSNA, né? A CSNA, como eu falei, a correlação dela é muito forte. Só um minutinho, gente. Voltei. A CSNA ele tem uma correlação muito forte, então a bolsa sobe, ele sobe muito mais rápido aí. A bolsa corrigiu pouco e ele subiu aqui, ó, quantos por cento ele subiu? Ele subiu 12, 13%. É que eu não trabalho contra a tendência, por isso que eu não fiz essa entrada. Mas já tinha identificado a possível área de inflexão. Legal, né? Isso é muito bacana. Está acontecendo exatamente como a gente vem desenhando. Tá bom? Então, acho que basicamente era isso. O Keyson Mota fez uma pergunta muito interessante. Eu vou pegar aqui um papel qualquer, né? Vou pegar aqui a BBAS3, né? Que teve um gap muito grande aqui no Circuit Break. E a pergunta dele é o seguinte: como é que eu posso me proteger de um caso assim, né? Que cai assim muito? Isso não é normal, isso é bem raro, né? O que aconteceu aqui é uma coisa que aconteceu lá em 2008. Eu até tinha comentado, eu passei por isso em outubro de 2008. Foi também uma queda expressiva, só que tem uma diferença de 2008 para hoje, né? 2008 ele teve a queda e continuou a queda intensamente. Aqui não, aqui a gente está basicamente ainda lateralizado, né? Estamos engolfados na situação ainda de hoje, até pelo Ibovespa. Então, se você comprou aqui em cima, estava com stop aqui, existem dois tipos de stops que você tem, né? O stop mais usual e o mais correto é sempre ter um stop limitado. Então, se ele abriu com gap aqui, ele abriu aqui, né? Não, ele abriu aqui embaixo. Então ele já ia te estopar aqui embaixo, se é limitado.
E existe um outro stop, que é o stop que você põe a tolerância, né? Então você fala assim, eu posso perder no máximo 10%. Só que ele abriu muito mais baixo. Então ele não pega o seu stop, ele pula o seu stop, como a gente diz no nosso jargão, e você fica a ver navios aqui, você fica esperando, né, para ver o que vai acontecer, ou você sai na mão. Mas não existe nada que você possa fazer para evitar esse tipo de coisa. Isso uma vez ou outra vai acontecer. É raro, mas vai acontecer, né? É que nem a Copasa, eu tinha entrado, o governo mexeu nos contratos das empresas de saneamento, eu tomei 14% de gap, né? E pulou meu stop. Inclusive até foi bom porque eu esperei ele voltar, né? Eu tomei esse stop aqui, eu esperei ele voltar, né? E eu saí depois aqui em cima com um prejuízo menor, tá? Então, não tem jeito, não tem outra forma, tá bom? Então, basicamente é isso. Vamos lá falar um pouquinho sobre alguns papéis que eu estava de olho, que eu estava comentando. A vista subindo pelo setup. Ele ainda não deu compra para o setup, mas ele já rompeu aqui a LTB, tá? Bonitão. Eu havia comentado uma possibilidade de compra aqui se ele furar aqui o topo do candle semanal. Então é uma possibilidade, vamos ficar de olho. Não vamos perder a oportunidade. A outra é a Saraiva, que eu estava olhando, mas ele subiu muito, né? Está dentro de um canal de alta, visível aqui no gráfico semanal. No diário subiu bastante, só que ele está com gap aqui, ele está com stop aqui para entrar de 17%, não dá. Tem um outro método que dá para fazer, que é comprar. Ele provavelmente pode amanhã corrigir um pouco, né? E vir aqui nessa região de R$5. Ou se deixar uma ordem de compra nessa região de R$5. Aqui, ó, tá vendo? É muito incrível, né? Eu fico impressionado com isso. Então, se comprar aqui, com o stop aqui embaixo, você divide o stop, né? Vai ficar um stop aí de 9, 8%. É uma possibilidade. Eu não vou fazer, não gosto dessa configuração mesmo, porque o mercado está muito estranho, está muito lateralizado, muito difícil. O GPA3 é um papel que me chama a atenção, ele rompeu aqui uma canalzinho de baixo, ele está em alta no semanal, está numa região de suporte significativo aqui, né, que é o topo histórico, e ele pode voltar a subir no diário. Então estou de olho nesse papel, mas não tem nada para ser feito com entradas perfeitas aqui, né? Então eu esperaria mesmo, amanhã não teria muita coisa para fazer aqui, tá bom? Então basicamente é isso. Não tenho muito mais a comentar, vamos entrar aqui só para ver aqui o setup, né? Que eu acho que eu não entrei ontem, né? Vamos ver aqui, setup. O setup, vamos lá. A movida sair hoje, né? Eu levantei o stop, saí com 6.2, foi exatamente o mesmo ponto que eu já tinha saído a outra vez. Então 6% no bolso, 6% no bolso, que beleza, né? Acabou esse trade para mim. Sabesp agora virou high-low, então vou ter que subir o stop aqui para o 0 a 0. Já saímos lá com 4,60% de ganho. Amanhã tem que mudar no home broker o meu stop aqui para o 0 a 0, porque ele já mudou o high-low. A Age mudou aqui o high-low, não fiz parcial e pela regra tem que subir o stop aqui para baixo dele. 34, 24, 34, 23. É isso? É isso. Pronto, 34, 23. Então saiu com uma perda aqui de 0,5%. Tá vendo? A gente ganha 6, ganha 4,5 e sai com stop de bem curtinho. Aqui teve a saída final na Tietê. Fizemos praticamente 6% lá em cima, mais 3% aqui embaixo. Acabou esse trade. Saída total foi 50%, 50%. Marfrig ainda está no meio do caminho. A LTA.
olha só que legal, a Estácio. Ela subiu, né, não virou high-low, não pegou nosso stop e está descendo de novo. Já tinha feito 4,5% de ganho, voltou a bater 4,5%. Bom, vamos deixar ele descer, é um canalzão. Vamos deixar ele descer. Renew não tem nada para fazer. A Ecor foi parcial hoje 3,3, né? Também agora é só esperar. E a Copasa entramos hoje, vamos ver o que vai dar. E as outras não deram entrada. Vou tirar elas daqui depois. O que podia ter dado entrada foi a BIF. Eu esperaria aqui o comprimento do topo. BMF também não deu entrada. Não deu entrada. A SAPRE também não. Pomo também não. E a Equatorial também não. Tá bom? Então é isso. Basicamente passamos por tudo. Já demos uma olhada no mercado como um todo. O mercado pode agora dar uma lateralizada. Tá pintando isso, né? O milho já bati praticamente 100% hoje de ganho em 10 dias. 100% em 10 dias. Bom, então tá lá. A gente vamos nos preparar aí para a semana. Uma semana ainda bem conturbada. Não tem mais o que fazer, temos que esperar sinais para depois voltar a entrar aí na ponta vendedora ou na ponta compradora, tá ok? Gente, fiquem bem, grande abraço, se tiverem... se inscrevam no canal, né, para receber a informação quando eu carregar algum vídeo. Mandem alguma pergunta, algum questionamento aí pelo YouTube, na parte de comentários, a gente vai conversando. E se eu puder ajudá-los, ajudarei. Lembrando, não sou nenhum corretor de nenhuma corretora, não sou nenhum analista de corretora, sou um investidor como você, que vivo da bolsa já há um bom tempo. E estou aqui fazendo um trabalho meio filantrópico, ok? Então aproveita enquanto tiver o canal e aproveita para perguntar, para aprender, porque esse é o momento, tá? A bolsa dá alegrias, dá muito dinheiro, mas tem que trabalhar, tem que estudar. Grande abraço, tchau, até amanhã.